Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje o aulão, né? Minha última aula. Estamos aqui desde o dia 6 de abril, a turma online, né? Todas as sextas. Hoje, para os novatos, todas as sextas a gente está aqui reunido em aula, né? Gostei muito de compartilhar esses meses, né, com vocês, aprendi muito, né? Espero que vocês também tenham aprendido, e para quem está aqui hoje pela primeira vez, também espero que no fim do aulão também tenham assimilado muitas informações que com certeza serão bem úteis na prova de domingo, né? Então, para iniciar, nós vamos ver, porque vocês precisam saber quais são as situações que zeram a redação, né, para que ninguém cometa. Primeiro, vocês não podem, tem que obedecer à estrutura do texto, que é o dissertativo argumentativo, né? Tem que fazer com introdução, desenvolvimento e conclusão, não pode fazer uma receita, uma carta, um relato, nada em primeira pessoa. Não pode fazer o texto, a extensão de até 7 linhas. O texto de até 7 linhas é zero. Tá? Se tiver 8, não. Se tiver 8 linhas, já é corrigido em todas as competências. Só que um texto de 8 linhas, a nota, né, não é boa. Mas uma redação, para ser zero, ela tem que ser até 7 linhas, tá bom? Outro motivo que faz zerar a redação, gente, é a cópia integral dos textos motivadores. O que é isso? É você copiar, fazer sua redação só com informações do texto. Pega um pouquinho do texto 1, outro pouquinho do texto 2, e aí o corretor descobre. É só ele apertar na teclinha lá do computador dele, F7, que sai tudo pintado lá, o que você colocou, né? Então, não pode. Os textos motivadores são importantes, vocês vão ler, vão entender a proposta, os argumentos, né? A partir deles. Só que vocês não vão estarem transcrevendo informações dele para colocar na redação. Outro motivo que zera a redação é o texto em língua estrangeira, né? Às vezes o aluno produz em inglês, em espanhol, então isso também faz zerar a redação. Folha de redação em branco também é zero. Às vezes o aluno simplesmente ele se recusa a fazer, né? Deixa a folha em branco, então quando a marcação aparece para o corretor lá, toda em branco, é zero. Outro motivo que é zero, assinatura, desenho, nome, apelido, rubrica, né? Fora do local devidamente designado, né? Às vezes o aluno coloca o nome dele dentro, lá embaixo da redação, no corpo do texto, né? De um ladinho, então faz emojis, faz qualquer forma de desenho, coloca o nome fim, faz um coração, dá tchau para o corretor, manda um recado, né? Então, todos esses motivos aí faz com que a redação seja nota zero. Aí eu trouxe 2 redações nota zero, para que vocês entendam, né? Eu não vou ler a redação toda. Até a linha 19 não era zero, né? Mas a partir, não, na verdade, até a linha 20 não é zero. Mas o que foi que fez com que o aluno zerasse essa redação? Ele produziu, né? E aí, quando chegou na linha 21, simplesmente o aluno falou: para que esta redação não fique tão cansativa, estarei ensinando a fazer suco. Em uma jarra, adicione 1 litro de água, em seguida pegue o saquinho de suco com o sabor escolhido e o despeje na jarra. Misture bem, adicione gelo e é só, né, servir. Então, até aí não era zero, mas o aluno sai de foco e faz uma receitinha aí, né, de como fazer suco. Então, por isso aí, ele zerou. E na redação 2, gente, a gente não pode cometer impropério na redação. O que é isso? É xingamento, né? Não pode xingar o governo, nem o tema, xingar ninguém. Então, aí na linha 9, tem aí um palavrão, né? Merda, um xingamento. Então, isso aí fez com que a redação fosse nota zero. Viu? Pronto. Pode deixar aí. Agora vamos para a competência 1. Então, antes da gente iniciar as competências, eu mostrei um pouquinho para vocês o que é, né? A nota
zero, alguns exemplos de redação nota zero. E agora nós vamos para a competência 1, que é a mais temida, é uma das competências mais difíceis, né? Porque ela vai avaliar, gente, a estrutura sintática. Então, você precisa ter o domínio, produzir sua redação dominando a norma culta da língua portuguesa, viu? A redação nota 1000, ela vai aceitar só 2 desvios e uma falha na estrutura sintática. Se tiver um quarto, pronto, aí você já vai para 960. Né? Quando é que é 980? É o 1000 quebrado. Quando o aluno tirou 1000 por um corretor, eu já tive 3 alunos 980. Às vezes um corretor dá 1000, aí quando a redação vai para outra banca, outro corretor não concordou com o 1000. Ele deu 960. Aí quando isso acontece, você fica com 980. Viu? Então, essa competência, ela só aceita 2 desvios para uma redação ser 1000, 2 desvios e uma falha na estrutura sintática. Então, tem que ter muito cuidado, gente, porque ela vai avaliar todos os tipos de erro. Erro de crase. Aqui, se a gente fosse ver só essa competência 1, daria uns 3 meses de curso. Eu só fiz um resumo aí, né? Tem erro de crase, de vírgula, de ortografia, acentuação, regência, concordância, que mais? Translineação, uso do hífen, uso de maiúscula, uso da vírgula. Tudo isso é avaliado na competência 1. Então, cada errinho desse, aí você já perde ponto. Eu trouxe aqui um desvio para vocês perceberem aqui com a separação silábica, que é a translineação, gente, porque é um dos campeões aqui em erros, né, na maioria das produções, né, geral, é a translineação, que é quando você separa a sílaba errada no final da linha. Então, você tem que ter muito cuidado. Quando chegar lá na linha vertical, vocês nem vão colocar o hífen embaixo da letra, tá? Nem vão colocar o hífen depois do traço na vertical, nem vão fazer, por exemplo, deixar RR, dígrafos, que nem o RR, o SS junto, vocês vão separar. Então, ó, o erro aí foi na palavra avanços, né? Tinha 2 possibilidades de não ter erro. Se o aluno tivesse colocado A, traço, avanços, estava certo. E se ele tivesse colocado assim, ó, avanços, esse N que está lá embaixo, ele não é aí. O local dele é depois do N. Então, aí tem um errinho aí na translineação, tá? Que é a separação silábica. Outro desvio aí foi na acentuação. Aí vocês imaginem essa redação até a linha 30, né? Eu só tirei 4 linhas, mas é muito problemática aí a questão da acentuação. A gente pode ver erro nos termos responsável, e o aluno escreveu responsável, né? O cinema é responsável, o certo é responsável, por parte da informação transmitida hoje, tanto televisiva como cinematográfica, ele escreveu. O corretor vai ler assim. Então, o correto é cinematográfica, o acento lá no gra. Então, faltou a acentuação aguda lá no gra, faltou acento agudo aí no além, faltou acento em ótima, ele colocou ótima, né? Tem acento no ó, faltou acentuação em famílias. Então, gente, isso aí tudo pesa na nota. Né? Então, aí, cuidado, muito cuidado aí, lá no domingo, quando vocês forem acentuar, com as palavras acentuadas, né? Se forem escrever negligência, não esqueçam de colocar o chapéuzinho do vovô no gen, né? Não esqueçam. Letra maiúscula, Brasil, os filósofos, os repertórios, vocês escreverem com letra maiúscula o nome dos autores. Então, tenham muito cuidado. Agora nós vamos ver o truncamento. Gente, o truncamento não é um desvio, é uma falha na estrutura. Então, por ser uma falha, tem um peso ainda maior na pontuação. A redação nota 1000, ela só admite um truncamento, uma falha, que é truncamento à justa posição, entendeu? Então, tem um peso ainda maior do que o desvio. O que é o truncamento? É quando você separa, coloca um ponto no lugar de uma vírgula. Gente, isso aí
Pense, dificulta, o corretor falta não terminar de ler uma redação com truncamento. Ele tem que pausar a leitura, respirar, entender o que o aluno escreveu, né? Porque aí fica assim a argumentação bem desorganizada. Onde era uma vírgula, ele coloca um ponto, né? Não separa direitinho o período, então fica muito problemático. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ver se o IBGE no Brasil, 2,141 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento, fazendo assim com que, então aqui o erro aqui, né, ó, ao invés desse ponto, gente, era uma vírgula, e aí ele encerra o período e começa outro, quando na verdade esse período é continuação do anterior. Então, isso aqui acaba com o sentido do texto. E ele ainda vai errar por desvio de maiúsculo, porque esse F aqui ele era minúsculo. Simplesmente o aluno colocaria uma vírgula depois de nascimento, né? E o F minúsculo, e continuava o período normal. Então, vocês tenham muito cuidado no domingo para não estar lançando ponto no lugar de vírgula, encerrando período, onde na verdade o período tinha que continuar, porque aí já é truncamento, é falha na estrutura sintática. E a gente tem qualquer dúvida a gente pode ir perguntando, tá bom? Outro exemplo de falha também é a justaposição. Não é desvio, é falha na estrutura, que tem um peso ainda maior. A justaposição já é justamente o contrário. Na justaposição, o aluno coloca a vírgula, quando na verdade ele tinha que fazer a separação, ele teria que colocar o ponto e construir outro período. E aí ele continua, e faz só um amontoado de períodos sem pontuação correta. A certidão de nascimento é muito importante para nós brasileiros. Aí aqui, ponto. Era um ponto. Ele colocou vírgula e continuou. Muitos não têm pelo fato. Então, ó, ponto. Aí o muitos não têm já era maiúsculo. Já era outro período. É o contrário do truncamento, né? No truncamento, o aluno tinha que continuar o período, né? E ele separa. E aqui tinha que separar e ele continua. Um é o contrário do outro. Então, todos os X que tem aí é onde era outro período e ele não fez. Ó, lá na linha 4. Muito cedo aí, vírgula. Às vezes, nem sempre é falta. Então, aqui, depois do cedo era ponto. Aí, às vezes, nem sempre era maiúsculo e já era outro período. Só que ele faz uma continuação. Aí, lá na linha 9, o povo que não tem muito certidão, já estou lendo do jeito que está aqui, muito certidão de nascimento, é o povo indígenas. Eles não têm, então aqui a gente falta, né, ficar sem fôlego, não tem nem como respirar aqui, que não tem pontuação, né? Então aqui, ó, depois de indígena era ponto, aí maiúsculo agora. Eles não têm muita estrutura para ir ao hospital. Ao invés dessa vírgula, ponto. Aí outro período. A maioria dos indígenas, eles fazem muito como os avós deles faziam antigamente. Então, lembre aí, a justaposição era orações, né? São orações que o aluno faz aqui independente, quando na verdade elas teriam que ser separadas, elas teriam que marcar o período, mas ele não marca. Então, o corretor pensa o quê de uma redação assim, gente? Que o aluno não tem conhecimento do que seja parágrafo, né? Pontuação, e aí ele vai ficar entre os níveis 2 e 3 da competência 1. Ele vai tirar o máximo que ele tirar é 120, olha lá, nessa competência. Então, a nota despenca. Então, tem que ter muito cuidado aí com a pontuação, com o truncamento, justaposição e os desvios na estrutura sintática. Viu? Aí, como a gente não pode aprofundar muito, a gente já vai passar para a competência 2. Mas ficou entendido o que a 1 avalia, né? A competência 1, ela vai avaliar a estrutura sintática. Todos os desvios em relação à ortografia, crase, né? A gramática. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, gente, pode ficar à vontade. Pode passar para a competência 2.
Competência 2. Gente, a competência 2 é uma das mais fáceis do Enem. Competência 2 não é difícil vocês gabaritarem, tirarem de 160 a 200 pontos, né? Qual é o objetivo da competência 2? Vocês precisam compreender a proposta de redação, a proposta que vem lá na frase temática. Redige um texto dissertativo argumentativo com o tema os desafios para a inclusão dos autistas no Brasil. Então, vocês precisam compreender a frase, o tema que está lá, né? E vocês vão aplicar com esse conceito das áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, o que é aplicar o conceito nas áreas do conhecimento? Aí vocês vão mostrar para o corretor lá se vocês sabem sobre citações de filósofos, período histórico, séries, filmes. Então, vocês vão mostrar aí o conhecimento de mundo sobre o tema, os repertórios. Não sei aí os novatos, como é que estão de repertórios, né? Mas vocês vão levar pelo menos 3 repertórios para a redação do Enem. Estão sabendo disso, né? Um para a introdução, outro para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2. E, na conclusão, vocês vão só retomar um deles. Entendeu? Então, essa competência 2, ela vai analisar o repertório. Ela vai ver se é legitimado, se é pertinente, se é produtivo, né? Ela vai observar se vocês atenderam o tema. Então, é uma das competências assim que tem menos rigidez na avaliação. Para você se dar bem na competência 2, atender ao tema, né? Atendimento ao tema, quer dizer, tá lá, inclusão dos autistas. Aí eu não vou poder falar de deficiência visual. Se é sobre autista, eu tenho que entender o eixo. Porque, gente, às vezes o aluno zera porque não entende, né? Eu lembro que no ano foi um dos anos que teve mais zero. O ano que o Enem cobrou manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A maioria entendeu que era... Muitos alunos saíram de lá dizendo que produziram sobre fake news, né? Então, zero. Vocês precisam entender a frase temática para atender o tema e produzir de acordo com o tema. Então, tem que ter muito cuidado, leiam os textos motivadores para não desviar do foco temático. Então, a competência 2 quer saber disso, se vocês atenderam ao tema, compreenderam o tema lá da proposta, atendimento ao gênero, qual é o gênero? Dissertativo argumentativo, né? Então, tem que ter uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma conclusão. Tendo isso, você já ganha ponto aí no critério do atendimento ao tema. E outro elemento que a competência 2 vai avaliar o repertório. Gente, vocês vão encantar lá os corretores, né? Colocar repertório lá em tudo que é período não, parágrafo, na introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão só retoma. E vocês também vão ter que ter muito cuidado para não escrever partes embrionárias, né? Que são aquelas muito curtas. O ideal, a introdução, 5 linhas, né? De 5 a 7. Não vão ultrapassar isso, não. No desenvolvimento 1 e 2, vocês vão fazer de 7 a 9 linhas. E a conclusão, 5, 7 linhas. Entendeu? O ideal. E aí, o repertório. O repertório é elemento fundamental para essa competência. O repertório de vocês, ó, tripé do bom repertório, ele vai ter que ser desses 3 tipos aí, ó. Legitimado. O que é o repertório legitimado? Com fontes comprovadas. Quer dizer, vocês não vão mentir. Não, professora, mas ninguém mente. Claro que mente. Gente, os alunos inventam repertório. Vocês sabiam disso? Eles já sabem o peso que tem o repertório na redação. Até às vezes nos concursos, né? Eles inventam, né? Nos grupos, a maioria era rindo e falava, coloquei lá um repertório de um jornalista lá,
colocou, né? E passa. Às vezes o corretor não vai parar para corrigir, para pesquisar. Às vezes dá certo, só que não vamos fazer isso, né? O Enem já é um exame mais rigoroso, mais sério. Então, o repertório ele tem que ser verdadeiro. Legitimado é o repertório verdadeiro. Então, vocês não vão. Eu sempre peço para meus alunos ter cuidado com dados estatísticos. Porque às vezes o aluno inventa um dado, coloca lá um dado bem absurdo, incerto, né? E aí às vezes o corretor para pesquisar aquele dado. Então, se vocês forem colocar dados estatísticos, cuidado. O repertório também precisa ser pertinente. O que é o repertório pertinente? Com relação à delimitação temática. Você tem que combinar. Por exemplo, eu não vou fazer uma redação sobre economia. Aí eu vou lá e coloco uma citação sobre o racismo. Não combina. Né? Então, vocês têm que estar combinando o repertório. O repertório que vocês escolherem tem que combinar com o tema. Entendeu? Então, o corretor ele vai estar analisando tudo isso. Legitimado quando é verdadeiro, pertinente é quando combina com o tema, tem que ter a relação. Então, se eu vou falar de tecnologia, aí eu coloco um repertório sobre a tecnologia. Né? Se eu vou falar sobre negligência do governo, aí eu coloco um repertório que culpe o governo, entenderam? E o repertório também vai ter que ser produtivo. O que é o repertório produtivo? É com contribuição ao ponto de vista do autor. Gente, é quando ele faz o uso produtivo. Por exemplo, se a Sara coloca a Constituição Federal, né? Ela diz que a Constituição Federal assegura o direito à saúde. Só que a gente sabe que na prática nem todos têm acesso aos serviços de saúde. Então, quando ela disser assim, entretanto, na prática, a norma prevista na Constituição não é plenamente efetivada no país. Então, ela já fez aí o uso produtivo. Por quê? Porque tem aluno que simplesmente coloca o repertório, joga o tema na frente, joga o argumento sem relacionar com o repertório. Então, fazendo isso, aí não está fazendo uso produtivo. Então, o uso produtivo ele é feito quando vocês colocam um conectivo e aí abordam na frente a argumentação. Então, para fazer uso produtivo, tem que colocar os conectivos. Nós vamos já ver na competência 4. Tá bom? E outro elemento bem importante na competência 2 é a frase temática. Então, o que isso significa, gente? Vocês, domingo, vocês vão ter todo o cuidado de já colocar a frase temática logo na introdução, para não tangenciar o tema. Por exemplo, os efeitos da falta de proteção ambiental na sociedade brasileira. Aí é o tema, aí é a frase temática. Vocês vão ter que abordar todos os elementos do tema, porque senão a redação de vocês ela vai ser categorizada como tangente. A redação tangente é aquela que faz a abordagem completa do tema. Então vamos logo abordar na introdução toda a frase que tiver lá. Vocês já apresentam ela inteira logo na introdução, que aí já corre o risco, né? O corretor já vai ver logo ela completa lá na introdução. E aí, se quiser também, vocês podem retomar por sinônimo. Ó, efeito é a mesma coisa que consequência, que impacto, que resultado. Falta é a mesma coisa de carência, inexistência, supressão, retirada. Proteção é a mesma coisa que cuidado, zelo, defesa. Então, o corretor vai entender se vocês colocar por sinônimo. Agora, ele quer saber se tem. Às vezes o aluno coloca 2 palavras do tema e deixa o restante sem colocar. Então, fica a abordagem completa dos elementos do tema. E aí vocês vão ter que estar sempre retomando, né, nos outros períodos. E aí, outra coisa, vocês também têm que desenvolver cada parte do tema. Por exemplo, os efeitos da falta de proteção ambiental na sociedade brasileira. Aí vocês têm que mostrar quais são essas consequências da falta de proteção ambiental. Poluição, aumento do lixo, né? Adoecimento da população. Se está havendo queimadas, vai haver mudança climática, vai haver aumento do calor, né? A população vai adquirir doenças respiratórias. Então, vocês têm que entender o que o tema quer de vocês para colocar lá, né? Então, é assim, gente. Tem que abordar o tema e
os argumentos que estão por dentro do tema. Fazendo isso, você tira uma nota maravilhosa na competência 2. Viu? Pode passar. Qualquer dúvida, a gente pode fazer pergunta. Qualquer dúvida. Pronto, agora nós vamos para a competência 3. Gente, essa 3 aqui e a 1, né? Elas são as mais duras, né? As mais carrascas no Enem. É as duas competências que mais impedem que você obtenha uma nota 1000. Competência 1 e competência 3. Vamos ver o que a 3 aborda. O objetivo de avaliação da competência 3 é avaliar a capacidade do participante organizar, selecionar, relacionar, interpretar fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Na verdade, essa competência aqui, ela vai avaliar a estrutura da redação. Ela vai avaliar se sua introdução teve repertório, se teve o tema, se teve as teses, né? Se teve arremate. Ela vai avaliar se o desenvolvimento teve um tópico frasal, teve um repertório, teve o desenvolvimento da tese, teve uma marca de autoria. Ela quer ver assim toda a estrutura no passo a passo. Então, se faltar elemento da estrutura, já perde ponto, entendeu? Elemento fundamental para a avaliação dessa competência é a tese. Gente, na verdade, a tese é o coração da redação. Assim que nenhuma casa é segurada pelos tijolos, a tese segura a redação. Sua redação, ela é toda voltada para a tese, né? Na introdução, você cita, no desenvolvimento, você desenvolve, na conclusão, você soluciona. Então, não tem como fazer uma redação sem tese. E o que é a tese? A tese é o seu ponto de vista sobre o assunto, né? Você terá de defender o seu ponto de vista em toda a redação. Pense, o tema da redação do Enem retrata os problemas sociais. Gente, são problemas maior que o Brasil. O tema que está lá, todos os anos é assim. É um tema que assim, não tem solução, né? Tem medidas assim criativas e tudo para amenizar, mas é um tema assim sem solução. Então, um problemaço. O tema do Enem, a gente já sabe que é um problema social grave. Toda vez é assim. Então, vocês vão ter que montar duas teses. Ó. Cuidado, nem é uma, nem é três, nem quatro, é duas. Bom, o texto de vocês vai ter que ter duas teses. Pode ser causa, pode ser duas causas, pode ser duas consequências, pode ser uma causa e uma consequência, tanto faz. Aí como é que você pensa? E como é que eu vou elaborar a tese? Vocês vão fazer perguntas ao tema, né? Por exemplo, se o tema que tiver lá fosse... deixa eu ver bem aqui um exemplo. Desafios para erradicar o racismo no Brasil, né? Se fosse esse o tema. Aí como vocês extrairiam as teses? Aí vocês iriam perguntar, o que é que causa o racismo? Por que que o racismo existe? É consequência de quê? É negligência de quem? Aí vocês iriam encontrar as teses. É culpa de quê? A gente pode pensar culpa do governo, né? Porque não cria leis rígidas para quem comete preconceito contra a cor da pele. A gente podia pensar é culpa do legado histórico, é culpa da própria formação nacional, né? Que vê o negro como inferior desde a formação nacional, né? Desde a gente não viveu na época da colonização, mas a gente vai incorporando as práticas e transmitindo o preconceito de geração a geração. Então, você escolhe duas causas que você pergunta, você se pergunta lá as causas do problema e a resposta, você vai obter várias respostas, mas só precisa tirar duas, né? E aí, o que é que eu aconselho? As teses, gente, mais usadas, vocês podem culpar a mídia. A mídia, hoje em dia, é um veículo de comunicação que ela manipula muito a opinião pública, né? Vocês podem culpar o governo,
O governo é a tese mais fácil que tem para falar, né? Porque a gente sabe que o Brasil, gigante como é, o governo nunca, assim, que por mais que crie políticas públicas, mas não é suficiente para banir mesmo os problemas sociais, né? Vocês podem culpar a escola, a família. Então, as teses que eu aconselho para domingo, usar a desigualdade social, omissão da escola ou negligência do governo, com certeza dará certo. Não tem como dar errado. Né? Inclusive, tem até uns modelinhos aqui que eu fiz com elas, para a gente ver aqui como vocês vão argumentar. Então, ó, meios para ajudar na formulação das teses. Aí, aqui tem várias perguntas, mas vocês vão obter, por mais que vocês façam esse monte de perguntas aqui para o tema, vocês só vão colocar duas respostas. Oi, Bonésia, quer falar? Professora, teve um ano que o tema foi sobre a lei seca. Aí, no caso, acho que foi efeitos da implementação da lei seca, se eu não me engano. Aí, no caso, é um problema porque não é uma coisa boa a criação da lei seca. Sim, sim, só porque a lei ela sofreu vários entraves para a sua concretização. Né? Então, tu poderia perguntar quais são os entraves para a implementação ou para o bom funcionamento dessa lei seca? Né? A omissão do governo, né? A própria conduta das pessoas que, mesmo sabendo da lei, né, mas ainda dirigir embriagado, né? Então, por mais que é igual à Lei Maria da Penha, é uma lei eficaz? Mas você acha que a Lei Maria da Penha é suficiente para impedir a violência contra a mulher? Né? A lei é falha, gente, a lei é muito burocrática. Às vezes, enquanto uma mulher denuncia um caso de agressão, enquanto a lei vir agir, né, o agressor ser chamado, ela já está morta, né? É muito burocrático. Então, as leis, elas são lindas no papel, mas elas não funcionam na prática, infelizmente. Então, a lei seca, ela foi importante? Foi, né? Muito, é verdade. Ela foi importante? Foi, mas é só o que tem, né? Acidente de trânsito, aí as pessoas dirigindo embriagado. Né? Então, falta muito ainda para que as leis sejam eficazes. É inclusive uma arma aí que vocês têm para culpar o governo. Vocês podem dizer, falar na criação das leis, dizer que as leis criadas são ineficazes para resolver o problema que vai estar lá, né? E vocês só especificam. Pronto, gente. Então, ó, vocês vão perguntar por que o problema acontece, como acontece, o que deixa isso acontecer, quem permite que isso aconteça, o que permite, quais são os dois fatores principais, devido à falta de quê, a negligência de quem, do governo, né? Devido à ineficácia de quê, né? Então, por que é que os alunos perdem muito ponto nessa competência, gente? É porque, muitas vezes, eles colocam uma tese que não tem nada a ver. Às vezes aqui eu, em correção, eu mando, vamos trocar essa tese, mande aí outra. Porque, às vezes, ele não tem aquele domínio na hora de escolher a tese que realmente vai se encaixar no problema. Então, tem que ter muito cuidado. Então, ó, lembrem aí, vocês vão escolher duas teses. Duas causas para o problema. Eu acho mais fácil colocar causa e causa, que aí você já deixa a consequência para abordar no fim do embasamento. Né? Vamos ver a estrutura. Ó. Tudo isso é avaliado na competência 3, gente. Tudo isso. A estrutura do desenvolvimento, vamos ver. O que é que cobra o desenvolvimento? O que é que tem que ter no desenvolvimento de vocês? Pode passar, Tia. Primeiro, vai ter que ter o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a apresentação da tese. Por exemplo, se eu coloquei negligência do governo, aí no tópico frasal eu simplesmente vou dizer: diante desse cenário, é válido mencionar que a omissão do governo agrava o problema. Pronto, só vou dizer isso. Não saiam falando de tudo logo no tópico frasal. O tópico frasal é só para vocês apresentarem a tese, entendeu? Pronto. Facílimo, gente, o tópico frasal. Se lá na introdução o Gustavo colocou que a tese dele é a omissão da escola.
com o tema. E aí, lá no desenvolvimento, o primeiro parágrafo, lá, o primeiro período, ele vai colocar. Diante desse cenário, é válido mencionar que a omissão da escola agrava o problema. Ponto. Aí, depois de feito o tópico frasal, que é só apresentar a tese, você faz o tópico frasal em uma linha e meia, 2 linhas. Não vão escrever mais do que 2 linhas para tópico frasal, não. Viu? Uma linha você faz o tópico frasal. Depois do tópico frasal, você vem para o repertório. É o segundo elemento. Gente, vamos colocar na ordem, tá bom? Eu coloquei aí na ordem, vamos colocar também. Repertório. Então, se eu ocupei a escola, gente, aí eu vou pensar num repertório que combine com essa tese. Eu posso usar o Paulo Freire, posso usar Edgar Morin, que ele diz que a escola tem que trabalhar os assuntos diversos, os temas transversais. Pronto. Colocado o repertório que vai combinar com a minha tese, se a minha tese é falta de informação, aí o repertório eu posso usar. De acordo com Francis Bacon, conhecimento é poder. Pronto, já combinei aí. Agora já vou partir para o terceiro período. Esse aí é o que os alunos mais odeiam, né? O embasamento, gente. O que é o embasamento? Aí não tem para onde correr. Aí você tem que provar para o corretor que realmente você sabe do tema. No tópico frasal, você simplesmente menciona a sua tese. O repertório você colocou lá, combinando com sua tese, e agora no embasamento você vai desenvolver a tese. Então, se você culpou o governo, aí chegou o momento de dizer por que ela é negligente. Aí tem que explicar, né? Que o governo é negligente, porque ele não cria políticas públicas, se fosse sobre a fome. Uma vez que o governo não cria políticas públicas eficazes, a exemplo da doação de cestas básicas para a população carente, e ainda coloca uma consequência. O que, com efeito, colabora para que muitos indivíduos sofram de problemas como a desnutrição. Pronto. O embasamento vai ser em torno de 4 a 5 linhas, mais ou menos. Feito isso, após colocar a relação de causa, consequência, pronto. Aí você já parte com uma marca de autoria. É só retomar a tese de novo. Você pode dizer logo, é necessária a mudança desse quadro, pronto. Ou então, retoma a tese. Enquanto o governo se mantiver negligente, o problema persistirá, entendeu? A marca de autoria é muito importante. Se no Enem sua redação foi 1000, mas se faltou uma marca de autoria, né, você já despenca na nota. Então, tem que ter, gente. É bem simples construir a marca de autoria. É só você colocar uma frasezinha de efeito no final. Então, por que esse exemplo de desenvolvimento aí está bem coloridinho? Porque nós vamos ver os 4 elementos que vocês têm que colocar, né? Tópico, frasal, repertório, embasamento e marca de autoria. Esse embasamento aí, ele é justamente com a negligência do governo, gente. Ele é com a negligência do governo. Vamos ver. Com efeito, é importante analisar como o poder público lida com essa questão. Tópico frasal. Então, eu só mencionei, pronto, né? Vocês notam que eu não falei mais nada. Por que não precisa falar nada aí? Porque vai ser lá no embasamento que eu vou dizer por que é que o governo é culpado. Não vamos se apressar. O aluno que se apressa e escreve demais onde não devia, perde ponto nessa competência. Pronto. Se eu coloquei o tópico frasal, retomando aí a tese, agora qual é o segundo elemento que eu tenho que colocar? Um repertório. Então, eu vou colocar um repertório combinando com a minha tese, negligência do governo. Coloquei aqui a Constituição, isso porque, segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir uma saúde de qualidade para todos. Pronto, repertório. Corretor amando aqui, gente. Vocês estão facilitando o trabalho dele, ele está aqui corrigindo sem erro, né? Porque é justamente o que ele quer encontrar na estrutura. Ele não quer encontrar nada bagunçado, quer encontrar aí tudo, né? As pecinhas do quebra-cabeça aí na ordem que tem que ser. Colocado o tópico frasal e o repertório, nós vamos para o embasamento. Pronto. Chegou o momento de você explicar
por que o governo é negligente. Ah, esqueci de dizer, o tema é sobre a saúde bucal da população, eixo saúde. Cadê? No entanto, há uma falha no cumprimento legislativo no que tange à saúde bucal da população, visto que nos diversos municípios brasileiros não há universalização de um tratamento bucal com qualidade. Então, né, quem é que cuida da verba disponibiliza, né? Então a gente já está culpando. Nesse âmbito, faltam clínicas bem estruturadas, profissionais que consigam atender as comunidades carentes. Então, a causa foi essa. Falta tratamento humanizado, falta profissional. Agora, qual é a consequência? Porque isso é de responsabilidade do governo, né? Qual é a consequência? Como consequência, dados da Agência Brasil mostram que existem cerca de 16 milhões de brasileiros sem algum dente no país. Porque, às vezes, o problema é tão grande que a pessoa não tem dinheiro e aí passa do ponto de fazer o tratamento e perde o dente, porque não, né? Então, aqui está mostrando aqui, isso aqui é falha do governo, negligenciar com o tratamento odontológico, né, da população. Então, aqui, gente, o corretor já ficou satisfeito. Então, vocês podem notar, eu coloquei de amarelo só para mudar a consequência, mas faz parte do embasamento. A relação de causa e consequência é do embasamento. Então, vocês têm que deixar assim bem claro, sem lacuna, viu? E agora a marca de autoria. Ó. Desse modo, é perceptível como a falha governamental prejudica a população. Vocês podem colocar lá desse jeito. Desse modo, o governo deve mudar a postura diante dessa problemática. Desse modo, é necessário que o governo tome medidas a fim de solucionar o problema. É bem simples construir a marca de autoria. E outra coisa que a competência 3 também tira muito ponto é lacuna, gente. O que é lacuna? Lacuna é buraco na argumentação. Aqueles espaços que quando o corretor lê, ele fica com dúvida. Se ele tiver dúvida, ele já vai tirar ponto. Né? Então, se a Bonésia diz que os alunos que sofrem de bullying adquirem problemas psicológicos. Ponto. Então, se ela para bem aí, ela já vai perder ponto. O que faltou aí? Faltou ela explicar. O corretor quer saber quais problemas psicológicos. Então, ela teria que explicar. A exemplo da ansiedade, depressão, né? Então, se você disser, o governo deve criar políticas públicas, tem que dar um exemplo, gente. Se for sobre a fome, a exemplo da doação de cestas básicas. Então, vocês têm que explicar os termos. Oi, Tiago. Sim, vamos só finalizar aqui a competência 3. Gente, alguma dúvida nesses 5 minutos? A gente vai sair e volta para o segundo tempo, porque a aula é em 2 tempos. Tem mais outro tempo, na mesma duração de agora, no segundo momento, viu? Então, ficou claro, gente, a competência 3, nada de lacuna. Se você disser que a escola é conteudista, você tem que explicar. Porque não busca elucidar a criticidade do aluno, né? O aluno é passivo diante do ensino, então vocês têm que explicar os termos. Viram? Pronto. Pois agora nós vamos sair e entrar na mesma hora. Eu vou mandar o link de novo para todos, e aí vocês entram, que tem o segundo tempo da aula, para a gente continuar nas competências 4 e 5 e no modelo. Viu? Pois vamos sair e entrar de novo. Aí o Tiago vai mandar um novo link.